Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários dos vídeos, chats das lives, ou então você pode contribuir com as produções através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Muito obrigado a todos os membros, a todos que utilizam o botão valeu, a todo mundo que manda pergunta pro Papo Furado Colaborativo, vocês são incríveis e são muito importantes para as produções aqui do Caldeirão, então muito obrigado. E para você que no momento não consegue fazer essas coisas, sinta-se igualmente importante, porque o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário aqui no vídeo também faz toda a diferença e contribui muito pro alcance dos vídeos. Outra coisa que também é muito importante e contribui muito com o engajamento do vídeo é você assistir ele até o final. Então fica até o final para você ver todos os detalhes que não podem faltar de jeito nenhum da 5ª temporada da série Harry Potter. Série Harry Potter? Como assim? Acreditem ou não, meus bruxos, mas tem gente que não tá sabendo que vai ter uma série de Harry Potter. E se você é uma dessas pessoas, fique sabendo que vai ter uma série Harry Potter e esse quadro aqui traz todos os detalhes que tem nos livros e não pode faltar de jeito nenhum nessa série. Sem mais enrolação, que essa lista aqui de Ordem da Fênix tá recheada. O livro começa com Harry tentando saber notícias do mundo bruxo, porque misteriosamente o Profeta Diário não está noticiando nada, não tá saindo nada de útil, não tá saindo nenhuma notícia relacionada ao retorno do Voldemort que aconteceu no ano anterior. Então o Harry sai pelas ruas pegando jornais trouxas no lixo pra tentar ver se tem algum assassinato misterioso, alguma coisa que poderia ter ligação com o mundo bruxo, e ele também fica atrás de um arbusto abaixo da janela ali na casa dos Dursley, escutando o noticiário trouxa pra ver se eles noticiam alguma coisa, como foi quando o Sirius Black fugiu, por exemplo, que foi noticiado no noticiário trouxa. Isso pra mim não pode faltar. Primeiro porque já mostra o clima que as coisas estão ali no mundo bruxo, já mostra que o Profeta Diário e o Ministério da Magia estão sendo omissos em relação ao retorno do Voldemort e também como é a realidade do Harry ali na casa dos Dursley. Ainda nessa parte onde o Harry tá ouvindo o noticiário, ele escuta um barulho muito forte e ele levanta. E aí ele bate com a cabeça com tudo na porta aberta da janela, quase desmaia de dor, mas já levanta com a varinha na mão, com a varinha a postos ali, porque ele ouviu um barulho misterioso que ele tinha certeza que era alguém aparatando. Dentro de casa, a Petúnia toma um grande de um susto, dá um baita de um grito, e o Walter vai até a janela ver o que tinha acontecido e já vê o Harry com a varinha na mão, e ele logo associa que aquele barulho tinha sido culpa do Harry, pega o Harry pelo pescoço e o Harry tentando se desvencilhar ali, começa a gritar com o tio pra largar ele, então o Walter sente uma espécie de um choque quando ele tá segurando o Harry e larga o Harry assim bem rápido. E isso com certeza não dá pra ficar de fora da série. Quando o Walter pergunta pro Harry o motivo dele estar escondido ali, ele fala que ele tava ouvindo o noticiário, e então o Walter debocha disso, que ele não acreditava nisso, que o Harry não tinha motivo pra ver noticiário, que assistir noticiário não tinha nada a ver com gente da laia dele. E aí o Walter insiste, dizendo que eles não eram burros. E então nesse momento o Harry dá uma clássica tirada que nesse livro tá cheia, e isso não pode faltar de jeito nenhum na série, porque tira muito da personalidade do Harry. Ele fala que os tios não serem burros, isso sim era uma novidade. E aí ele dá as costas e sai andando pra não ter que enfrentar nenhuma consequência daquilo naquele momento. O Harry anda, caminha, para no parquinho, e aí ele ouve o Duda e os amigos e ele sente uma vontade voraz de provocar o Duda, de provocar os amigos e se vingar daqueles amigos do Duda que sempre estavam enchendo o saco dele, atormentando ele, que já bateram nele, que sempre estavam junto com o Duda ali, fazendo bullying com ele, com outras crianças, e aí ele sente um instinto, uma força, uma vontade tremenda de provocá-los, só que ele acaba se segurando. E isso é importante porque já mostra a influência que o Voldemort vem tomando ali no Harry a partir do 5º livro. Quando o Harry e o Duda são atacados por dementadores, o Duda não via, né? No filme parece que o Duda vê, parece que o Duda tá vendo o que acontece, mas ele não vê. Então ele achava que era o Harry que tava fazendo aquilo. E aí quando tá tudo no meio de uma névoa, eles não estão enxergando, o Duda vira um soco e acerta com tudo no Harry. E o Duda naquele ano tava lutando boxe, então ele tava com mais técnica ainda pra bater nos outros. Ele foi socando às cegas e acertou o Harry com tudo, a varinha do Harry cai. Então antes do Harry conseguir conjurar o patrono, ele tá sem varinha, e aí ele tenta fazer o feitiço Lumos e pra surpresa dele, mesmo a varinha estando a alguns metros, ela acende. Aí ele vai até a varinha, pega
chega e conjura o patrono. Então isso eu também quero ver na série. Depois do ataque, a senhora Fig aparece e ela tá furiosa porque o Mundungo deixou o posto que era pra ele vigiar, e justamente o posto que ele tava vigiando o Harry. E aí ela conta que era membro da Ordem da Fênix, que conhecia o Dumbledore, então esses detalhes que não tem no filme são importantes ter na série, eu acho que são muito importantes, ela explicando que era da Ordem, explicando que era uma bruxa abortada. Quando o Harry chega em casa, não demora pra ele receber uma carta do Ministério da Magia comunicando que ele estava expulso de Hogwarts. Só que logo em seguida chega uma carta do Arthur Weasley falando que o Dumbledore estava no Ministério da Magia tentando resolver a situação, que ele não estava expulso ainda e que era pra ele não se meter em mais nenhuma confusão. E o Walter fica furioso, quer expulsar o Harry de casa porque tá chegando um monte de coruja, e então ele coloca o Harry pra fora, só que chega uma outra carta, na verdade um berrador pra Petúnia, que disse somente a frase: lembre-se da última. Todo mundo fica muito surpreso que a carta está endereçada para Petúnia, inclusive o Harry. Então depois que o berrador deixa a mensagem, ela fala pro marido que o Harry tinha que ficar. E ele, surpreso, ainda tenta argumentar, mas ela fala colocando um ponto final que o Harry ficava e manda ele pro quarto. E o Harry tenta questionar ali, como assim? Você se comunica com bruxos? Que história é essa? Outra coisa que pra mim também não pode ficar de fora, principalmente porque esses detalhezinhos são coisas que no futuro da história fazem muito sentido. São peças de quebra-cabeça que não podem ser deixadas de fora. Como, por exemplo, quando o Harry tá tentando explicar que foram dementadores que atacaram o Duda, e aí, quando o Walter pergunta o que era aquilo, e aí a Petúnia responde por puro instinto que os dementadores eram os guardas da prisão dos bruxos, Azkaban, que ela ouviu aquele garoto horrível contando para ela. Ela diz exatamente isso, que ouviu aquele garoto terrível contando para ela. O Harry acha que ela, obviamente, estava falando do seu pai, mas na verdade ela estava falando do Snape, que ela ouviu o Snape e a Lilian conversando, e lá nas lembranças do Snape em Relíquias da Morte, a gente vê que foi isso que aconteceu. Então olha que peça muito legal aí de um quebra-cabeça que precisa estar na série, porque no filme não foi colocado. Quando a guarda avançada vai buscar o Harry lá na casa dos Dursley, além de ter mais pessoas do que aparece no filme, e eles entrarem na casa, ficarem um tempo, explicarem que eles que mandaram os Dursley saírem, enganaram eles com uma competição de jardim mais bonito da Inglaterra, coisa assim. Na hora que eles vão transportar o Harry, o Moody lança um feitiço da desilusão nele, fazendo ele ficar invisível. Na realidade, ele não fica invisível, ele se camufla. Ele começa a ter a textura e cor das coisas ao redor dele no ambiente, que é um feitiço de camuflagem. Então, ele faz isso no Harry e eu queria muito ver isso acontecendo. Quando os membros da Ordem da Fênix chegam próximos ao Largo Grimmauld, o Alastor Moody entrega um pedaço de pergaminho ao Harry, onde está escrito: a sede da Ordem da Fênix se encontra no Largo Grimmauld número 12. Isso porque o Dumbledore era o fiel do segredo, só ele poderia revelar a localização da sede, então o Moody entrega esse bilhetinho do Dumbledore pro Harry para que ele pudesse ter acesso à sede. Muito da hora, quero muito ver. Uma vez no Largo Grimmauld, o Harry descobre que o Percy trocou de lado, ficou do lado do Ministério e rolou uma briga muito feia, então é uma oportunidade perfeita na série para mostrar isso em flashback, porque isso é narrado, não é mostrado em tempo real no livro, mas seria muito legal ver isso acontecendo, então não pode faltar para mim. Outra coisa que eu senti muita falta quando eu assisti o filme Ordem da Fênix: o retrato da mãe do Sirius. Pra mim tem que ter o retrato dela. No filme tem o retrato só falando ali, resmungando e tal, mas não mostra a personagem, não mostra ela gritando, ela tendo acessos de fúria, eles tentando contê-la. Isso eu quero ver. Outra coisa que não pode faltar pra mim também é a treta entre Molly e Sirius. Digamos que não é uma treta, mas eles dão uma discutida bem feia ali. Enquanto o Sirius quer contar mais coisas ao Harry, porque quer fazer com que ele se sinta incluído ali em tudo, e também acha que ele merece saber porque as coisas envolvem ele, a Molly acha que o Harry é muito jovem pra saber o peso de tudo aquilo, pra entender tudo aquilo. E então o Sirius fala pra Molly que ela não era a mãe do Harry, e ela fala que era como se fosse. E o Sirius fala que ele era o padrinho, e então ela fala que ele não tinha sido muito útil nos últimos 12 anos trancafiado em Azkaban. E aí o clima fica meio tenso assim, a galera tenta desconversar, mas eles dão essa trocada de farpas aí e depois acaba ficando tudo bem. Ainda no Largo Grimmauld, a gente descobre que o Kingsley Shacklebolt
tava passando informações erradas sobre o paradeiro dos Sirius no Ministério da Magia, já que ele era um Auror, mas também era membro da Ordem da Fênix. Então, ali no Ministério da Magia, ele, como ele sabia da inocência dos Sirius e tudo, ele fazia esse trabalho de despistar o Ministério do caminho certo onde o Sirius estava. Então, saía notícias que o Sirius estava no Tibete, coisas assim. Acho que seria legal isso ter na série também. Outra coisa que não pode faltar pra mim é realmente a perseguição que o Ministério tem feito com o Dumbledore e o Harry. O Dumbledore chega a perder cargos. Ele era chefe da Suprema Corte dos Bruxos, cacique supremo da Confederação Internacional dos Bruxos, chefe da Suprema Corte dos Bruxos, e ele perde tudo isso. Ele é tirado de todos esses cargos. Então acho que é muito importante mostrar isso, pra mostrar a perseguição do Ministério. Outra coisa que pra mim não pode faltar é mostrar o Bicuço no Largo Grimmauld. Afinal, ele fugiu com os Sirius em Prisioneiro de Azkaban. E onde está o Bicuço que a gente não vê mais? Pois é, ele tá no Largo Grimmauld. Ele fica inclusive no quarto que era da Valburga, a mãe dos Sirius. Durante o tempo em que o Harry fica ali no Largo Grimmauld, ele e os outros menores de idade precisam fazer faxina. Eles ficam ocupados fazendo faxina na mansão e eles pegam o medalhão de Salazar Slytherin na mão, sem saber o que era, e jogam fora. Não faziam ideia que era um medalhão de Slytherin, muito menos que era um Horcrux. Eles simplesmente jogam fora. Depois o monstro vai lá, vasculha o lixo e resgata. Enquanto o Sirius está conversando com o Harry sobre sua árvore genealógica, contando que aquela era a sua casa, ele conta a história do Regulus, né? Então seria muito legal se a gente tivesse um flashback da perspectiva do Sirius sobre o irmão dele, o que ele conta ali pro Harry, porque ele não sabe a verdade, ele não sabe que o irmão dele na realidade se arrependeu e tentou destruir o Voldemort. Ele só acha que o irmão se arrependeu, se acovardou de ser um comensal da morte e simplesmente foi lá e foi morto pelo Voldemort, porque ninguém deixa de ser um comensal da morte. Então seria muito legal ver a história nessa perspectiva e depois, quando o monstro conta a verdadeira história, isso em outro livro, então fica para outro episódio, a gente vê a história do Régulo completa, claro, em flashback. Enquanto o Sirius tá falando ali sobre os membros da família, ele fala sobre o Phineas Nigellus Black, que foi o seu tataravô e que tinha sido diretor de Hogwarts, o menos popular, que inclusive é o que aparece no jogo Hogwarts Legacy. Ele fala sobre o Alphard, que foi o tio que deu ouro para ele quando ele decidiu sair de casa. Fala sobre sua conexão familiar com a Tonks, com o Draco e até mesmo com os Weasley, falando que ele era primo em segundo grau, alguma coisa assim da Molly, e ele até fala da Eladora, uma ancestral da sua família que foi quem deu início à tradição de decapitar os elfos domésticos quando eles estavam velhos demais para carregar bandejas de chá. Então acho que é muito importante ter essas coisas, não pode faltar. E outro detalhe que pra mim não pode faltar, que pode parecer um detalhezinho muito besta em primeiro momento, mas não é. Quando o Harry chega ali no Largo Grimmauld, que ele tá limpando as coisas e tal, ele conhece o monstro, eles apresentam o monstro ao Harry, e aí o monstro fala exatamente o seguinte: Harry Potter, o garoto que deteve o Lorde das Trevas. Monstro gostaria de saber como ele fez isso, como ele foi capaz de fazer isso. E aí num primeiro momento você lê, você acha que o monstro tá desdenhando, tipo assim, como que esse moleque, esse magricela, esse borra-botas derrotou o Lorde das Trevas. Mas na realidade ele tá muito interessado de verdade em como o Harry fez aquilo, porque a última missão que o seu senhor Régulo deixou pra ele era destruir o medalhão que era o Horcrux do Voldemort. Então ele tinha genuíno interesse em saber como o Harry destruiu o Lorde das Trevas. E isso é aquela coisa que eu tô falando, é pecinha de quebra-cabeça que vai sendo colocada na história e a gente nem se liga, só vai se ligar depois quando lê o último livro. Então pra mim não pode faltar. Agora, uma coisa que de jeito nenhum pode ficar de fora dessa série é o show que o Dumbledore dá na audiência no Ministério da Magia. Primeiro que eles mudam o horário, o Dumbledore chega antes, porque sabia que isso podia acontecer, e então o Fudge começa a fazer perguntas incriminatórias, debochando do Harry. O Dumbledore chega, conjura uma poltrona pra ele, se senta ao lado do Harry, e aí quando o Dumbledore defende o Harry, dizendo que tinha testemunha, o Fudge também desdenha, dizendo que não tinha tempo pra lorotas. E aí o Dumbledore usa a Carta de Direitos da Suprema Corte, que defende que todo acusado tem direito à testemunha. Assim eles chamam a senhora Fig, e depois de toda a descrição dela sobre o ataque, o Fudge insiste em desdenhar, em fazer chacota. Aí ele começa a usar os casos do Harry como a magia por levitação no segundo ano, que foi o Dobby, e aí o Dumbledore pergunta se ele queria que chamasse o Dobby ali, e ele fala que não, que queria acabar com aquilo ainda aquele dia, e então o Dumbledore diz pra ele que se ele estivesse mesmo interessado em fazer a justiça, ele ia ouvir quantas testemunhas fosse preciso. Então o Fudge quer
puxar o histórico do Harry na escola, e aí o Dumbledore fala pra ele que o que acontecia na escola era problema dele. Não tinha nada a ver, que o que tava sendo avaliado ali não era a vida do Harry na escola, era o feitiço que ele cometeu fora da escola e o motivo pelo qual ele teve que fazer isso. Enfim, essa audiência é maravilhosa. Até os membros da Suprema Corte dos Bruxos ficam impressionados com o fato do Harry conjurar um patrono corpóreo com 15 anos, então eu quero muito ver isso. Não pode faltar Ron e Hermione sendo nomeados monitores, porque eles recebem ali junto com suas cartas de lista de material, o PIN de monitor e monitora, as cartas de parabéns e dando instruções de como eles deveriam agir. E aí o Ron até ganha como presente aí uma vassoura nova. Outra parte incrível que não pode faltar é a do bicho-papão. Tem um bicho-papão em um dos armários lá no Largo Grimmauld, e aí a Molly pede pra alguém dar uma olhada, talvez o Moody, se eu não me engano. Só que em um dado momento ali o bicho-papão acaba escapando e começa a se transformar nos filhos da Molly, mortos, no Harry morto, e ela fica em pânico, em choque ali, e aí acabam azarando o bicho-papão e resolvendo, mas é uma parte muito forte que precisa ter. E é tão forte que a Molly relata que tem pesadelos, porque metade da família dela tá na ordem, os irmãos dela já foram mortos por comensais da morte na Primeira Guerra Bruxa, que eram os gêmeos Fabian e Gideon Prewett, que foram mortos por 5 comensais da morte. Enfim, detalhezinhos importantes que pra mim não podem faltar. Quando a Ordem da Fênix vai levar o Harry e os outros até King's Cross, a Tonks se transforma em uma velhinha, porque ela é uma metamorfomaga, né? Ela pode se transformar ali sem o auxílio de nada, é um dom dela. Então ela se transforma numa velhinha, numa senhorinha que usa um chapéu roxo como disfarce. O Olho Tonto também usa um chapéu cobrindo o olho ali, também se disfarçando. E quando o Expresso de Hogwarts sai, o Sirius disfarçado de cachorro sai pulando, fazendo gracinha, pulando na janela onde o Harry tava, latindo. Isso faz o Harry ficar meio cabreiro ali dele ter sido reconhecido, principalmente porque os comensais da morte, o Voldemort, sabiam qual era o disfarce do Sirius agora que o Rabicho tinha contado. Durante a viagem do Expresso de Hogwarts, Harry não vai junto com Ron e com Hermione porque eles precisam ir pra cabine dos monitores. Já que eles são monitores, eles têm que cumprir os deveres já no trem, já começam no Expresso mesmo. E aí a Gina chama o Harry pra se sentar numa cabine onde está a Luna Lovegood. E é nesse momento que ele conhece a Luna, e também o Neville tá nessa cabine, e é um encontro meio desastroso, porque o Neville tá com a Mimbulus Mimbletonia, e aí ele faz explodir pus pra tudo que é lado, e isso bem no momento que a Cho Chang tá passando ali, cumprimentando o Harry fica morto de vergonha, mas aí a Gina agita a varinha, limpa tudo, fica tudo bem, e aí depois que o Ron e a Hermione são liberados, eles vão pro vagão, e aí o Harry pede pra dar uma lida na revista da Luna, o Pasquim, e aí a Hermione fala que só tinha bobagem ali, que não tinha nada que prestava, e a Luna fala que era a revista do pai dela, que ele era editor, e ela fica meio sem graça, a Hermione, né? Inclusive tem uma matéria falando que o Sirius Black era, na verdade, o vocalista da banda Os Duendeiros, que cansou da vida pública e forjou a própria morte. O Draco vai até a cabine deles e ameaça o Harry, vai provocar o Harry ali, né? E aí ele usa o fato do Harry não ter se tornado monitor pra provocá-lo, né? E que ele era monitor e estaria na cola do Harry como um cão de caça. E o Harry fica meio cabreiro, achando que isso tinha a ver com o Sirius na plataforma, enfim. No dormitório da Grifinória, o Simas e o Harry têm uma discussão meio pesada, que no filme até tem, mas ela é um pouco mais pesada no livro, então pra mim não pode faltar na série. E aí o Simas até pede transferência do quarto. Ele pede pra não ficar no mesmo quarto que o Harry. E aí o Harry tá muito bravo e ele acaba sendo rude com o Ron e com a Hermione enquanto eles discutiam se o Snape era ou não confiável. E aí o Ron dá uma brecada no Harry. Tipo assim, segura aí que a gente não tem culpa da forma como o Simas tratou você. Fica na sua. Essa parte aqui, se faltar na série, é um crime. Depois que o Harry bate de frente com a Umbridge lá na aula sobre a morte do Cedric e o retorno do Voldemort, ele acaba sendo mandado pra sala da McGonagall, e a professora McGonagall pergunta se era verdade que o Harry tinha gritado com a Umbridge, e ele confirma. E ela pergunta se era verdade que ele tinha chamado a professora de mentirosa, e ele confirma. E então a Minerva inesperadamente diz pra ele: coma um biscoito, Harry. Depois ela aconselha o Harry a pisar em ovos ali com a Umbridge, porque não se tratava de quem tava falando a verdade ou não, que a sujeira era muito maior do que ele podia imaginar, então pra ele se controlar, por mais difícil que fosse. Essa parte de coma um biscoito, Harry, tem que estar na série, não pode faltar. Hermione Granger, ainda engajada na luta pelo FALE, que é o Fundo de Apoio e Libertação dos Elfos Domésticos, tem que estar na série.
não pode faltar. Inclusive, ela tava tricotando gorros pros elfos domésticos, ela aprendeu a tricotar pra deixar pros elfos domésticos e tava ali escondendo embaixo de coisas pra que os elfos pegassem e ganhassem a liberdade. Isso acabou gerando quase uma greve aí dos elfos, porque eles começaram a não ir mais no salão comunal limpar as coisas, porque a Hermione tava deixando gorro pra eles usarem. E aí o Dobby acaba pegando todos os gorros pra ele. Quando o Harry tá voltando das detenções ali com a Umbridge, ele encontra o Ron escondido atrás de uma estátua, e aí ele tá tentando disfarçar, porque ele queria prestar os testes ali, ele queria fazer os testes, porque ele tava indo treinar com a vassoura, porque ele queria estar preparado pros testes de goleiro do time de quadribol. E aí ele não queria que ninguém visse, que ninguém zoasse ele, principalmente o Fred e o George, porque o Ron era bem inseguro, né? O Ron recebe uma carta do Percy, isso tem que ter. Tem que ter na série. O Ron recebe uma carta do Percy parabenizando ele por ter sido nomeado monitor, que sabia que ele seguiria seus passos, que fica feliz vendo que ele tava seguindo seus passos, enfim, e fala pra ele não andar com o Harry, que o Harry não era uma boa companhia. Olha só, esse Percy é muito babaca, né? E aí o Ron rasga a carta xingando o irmão. Em uma das aulas de defesa contra as artes das trevas da Umbridge, ela critica os professores anteriores daquela matéria, dizendo que o ensino tinha sido bem fragmentado e que apenas o professor Quirrell se atentava à idade dos alunos para passar o conteúdo adequado. E aí o Harry não se segura e diz que o Quirrell era realmente um ótimo professor, que o único defeito dele era ter o Voldemort saindo na parte de trás da sua cabeça, e ele ganha mais uma detenção. Mas olha, Harry, eu amo o Harry Jordan da Fênix, mano. O Harry Jordan da Fênix é perfeito em todos os seus defeitos. Ele tá um porre de brabo? Tá um porre de brabo. Ele fica sendo grosso com todo mundo? Fica. Mas experimenta você, o Ministério da Magia, te colocando como um mentiroso, todo mundo duvidando de você, todo mundo te colocando ali como um cara que só quer chamar a atenção. Você sendo torturado, literalmente torturado. A Umbridge estava torturando o Harry. Ele não tem os pais. Os pais foram mortos pelo Voldemort. O Bruxo das Trevas retornou e ele falando e ninguém botando fé. A mídia sendo manipulada. Quer esperar o quê, velho? Então, Harry, estou totalmente com você. Pra mim, você foi até pouco grosso em Ordem da Fênix. Você foi pouco, você devia ter sido mais. Quando a Umbridge vai avaliar essa parte aqui, meu irmão, se faltar isso daqui, meu bruxo, na série, eu vou ficar muito triste. A Umbridge tá inspecionando as aulas ali, certo? Ela fica inspecionando, ela tá vendo qual professor, quando ela é nomeada ali, Alta Inquisidora, né? E aí, ela chega numa aula da Minerva e ela fica fazendo um pigarro com a garganta, né? Fica... E a Minerva continua ignorando. Ela faz os pigarros cada vez mais altos e a Minerva ignorando. E aí quando ela insiste em fazer o pigarro, a Minerva pergunta se ela tava precisando de uma pastilha. E a forma que ela pergunta é incrível. Você está precisando de uma pastilha, querida? Minerva McGonagall, você é perfeita, entenda isso. Além disso, a Umbridge insiste em interromper ali a aula da Minerva, e a Minerva pergunta como ela queria avaliar sua aula se ela não parava de interromper. E aí a Umbridge ali na prancheta só anotando ali a doidada, bem brava. Ai, Minerva, você é perfeita, mulher. No quinto livro acontece algo histórico. Hermione pela primeira vez fala o nome do Voldemort. Pois é, porque os filmes colocaram a Hermione como, nossa, a inteligentona corajosa de todos os tempos, falando o medo de um nome só aumenta o medo da própria coisa, enquanto a frase é do Dumbledore, e ela só realmente foi falar o nome dele no quinto livro. Então, meus amigos, isso não pode faltar. Ali na primeira reunião da armada de Dumbledore no Cabeça de Javali, que nem era a armada de Dumbledore ainda, a Hermione usa o nome do Voldemort, fala o nome dele, mostrando coragem ali em falar o nome do Bruxo das Trevas. E também tem um momento muito engraçadinho do Ron ficando com ciúmes ao descobrir que a Hermione ainda se correspondia com o Victor Krum através de cartas, e ela responde pra ele que ela se correspondia com quem ela quisesse. Enquanto o Harry está quebrando a cabeça pra encontrar um local pra realizar as reuniões da armada de Dumbledore, é o Dobby quem chega falando sobre a Sala Precisa, e aí o Harry vai lá descobrir a Sala Precisa, realmente encontrar a Sala Precisa, porque o Dobby passou essa informação, não o Neville, como mostra no filme. E não, a Hermione nem sabia o que era, porque no filme a Hermione parece que ela... Cara, isso me incomoda muito no filme. A Hermione parece que ela sabe tudo. Ela realmente é muito inteligente. A personagem é incrível. Mas algumas coisas estragam ela. Tipo assim, chega na Sala Precisa, ela fala: parabéns, Neville, você encontrou a Sala Precisa. Ah, ótimo, querida. Se você sabia sobre a Sala Precisa, por que você não achou antes, então? Você entendeu? Ela não sabe que existe. Inclusive, muita coisa do mundo bruxo, quem explica é o Ron, porque ele é um bruxo desde que nasceu. A Hermione também é bruxa desde que nasceu, mas ela foi criada por trouxas, né? Enfim, isso me irrita um pouco, e aí eu espero que na série seja mais fiel ao livro. Inclusive, na primeira reunião, eles acabam escolhendo o nome
Armada de Dumbledore. Quem sugere isso é a Gina. Eles iam ter um outro nome lá que ia ficar abreviado em AD, que era Associação de Defesa, alguma coisa assim. E aí a Gina sugere, por que não Armada de Dumbledore? Já que eles acham que o Dumbledore tá montando uma armada pra tomar o ministério. E aí fica o nome Armada de Dumbledore. Também não pode faltar Hermione mostrando os galeões falsos, encantando ali, ela encanta os galeões falsos pra eles usarem como comunicação. E aí o Terêncio Bot, que é um aluno da Corvinal, pergunta como que a Hermione já conseguia fazer aquele feitiço a nível de Niens, de alunos do 6º e 7º ano, e como que ela não tava na Corvinal. E aí ela fala que o Chapéu ficou em dúvida entre colocar ela na Corvinal ou na Grifinória, mas acabou escolhendo a Grifinória. O Ron entra no time de quadribol e durante a partida entre Grifinória e Sonserina, infelizmente os filmes até cortaram o quadribol, nem tem, né? Mas entre a partida ali entre Grifinória e Sonserina, o Malfoy distribui bottoms com a frase Weasley é nosso rei, o título da canção que menosprezava o Ron, dizendo que ele não agarrava nada, que tinha vindo do lixo junto com a família dele, enfim. E o Ron, com toda razão, fica muito nervoso durante a partida. A Luna torce pra Grifinória com um chapéu de leão, isso foi transferido pro 6º filme, né? Mas a Luna com o chapéu de leão aparece pela primeira vez aí em Ordem da Fênix, e aí durante a partida, com as vaias da Sonserina, o Ron acaba tomando alguns gols e a Grifinória vence só porque o Harry apanha o pomo de ouro por pouquíssimos pontos de diferença ali. E acontece uma coisa incrível nesse primeiro jogo. O Harry, o Fred e o George são banidos para sempre pela Umbridge do time de quadribol. Proibidos de jogar quadribol pra sempre em Hogwarts. Isso porque a Sonserina perdeu e o Draco vai fazer o que ele faz de melhor, que é ser um babaquinha idiota invejoso, e começa a insultar a mãe do Harry e a mãe do Fred, do George e do Ron. Então, juntos eles partem pra cima do Draco e aí o Fred dá um socão na boca do Draco, o Harry dá um socão no estômago e então a Umbridge vai lá e expulsa todos eles. O George, por ter simplesmente olhado, por estar ali junto e não ter, tipo, sei lá, só tava existindo, tomou também, os 3 foram expulsos e as vassouras confiscadas. Quando o Hagrid volta pra Hogwarts, o trio vai lá visitá-lo, ele conta sobre sua missão com os gigantes e a tentativa de trazê-los pro lado da Ordem da Fênix. Isso precisa ser mostrado em forma de flashback. Precisa. Ou mostra o Hagrid indo lá comum, sem ter flashback, ou mostra aí enquanto ele tá contando em forma de flashback. A gente precisa ver toda a treta dos gigantes. Os gigantes, eles negociando, levando presentes pro gigante, depois o líder do gigante matando o outro e tomando o lugar, os Comensais da Morte chegando lá, tendo sucesso em levar os gigantes pro lado deles. Isso precisa ser mostrado. Isso precisa estar na série. Precisa. Inclusive é nessa missão que o Hagrid encontra o seu meio-irmão Grope. A primeira aula que o Hagrid dá é sobre testralhos e essa parte não pode faltar, porque até aquele momento o Harry achava que ele era um maluco lunático que tava vendo coisa, principalmente coisa que a Luna também via, e ele não queria simplesmente ver alguma coisa que a Luna tava vendo, porque era a Luna, né? Pra ele ela era, ó, xarope das ideias. Então eles têm aulas sobre testralhos, o Harry entende então por que ele vê, o Neville também vê testralhos, o Hagrid vê testralhos, a Luna vê testralhos, é nesse momento, não pode faltar. E também não pode faltar a Umbridge sendo uma completa desgraçada. Desculpa, eu fico alterado quando se fala na Umbridge, meu Deus, que mulher desgraçada, maldita. Nossa! A Umbridge vai inspecionar a aula do Hagrid e por ele ser meio gigante, ela fica fazendo gestos e falando devagar e alto, como se ele não fosse capaz de entender, e aí ela faz inúmeras anotações desonestas, falando que o Hagrid parecia sentir prazer com violência e que ele intimidava os alunos, tá ligado? Então tem que ter isso na série. Com a ausência do Harry no time de quadribol, a Gina se torna a apanhadora. Então, isso também tem que ter. Depois que o Sr. Weasley é atacado pela Nagini, o Harry e os Weasley e a Hermione vão pro Senmungus. E, cara, eu tava maluco pra ver o Senmungus no filme. E cortaram. Foi cortado. Completamente cortado. Cortaram o Hospital Senmungus. Eu queria muito ver eles entrando pela vitrine que tem um manequim ali e tal, e chegando até o hospital. Oh, meu Deus, eu queria tanto ver. Na série não pode faltar. Inclusive, acontece uma cena muito triste ali, onde eles conhecem os pais do Neville. A mãe do Neville ali entrega um papel de bala pra ele. Essa parte é muito triste. Eles encontram o Gilderoy Lockhart também, que tá na mesma ala dos pais do Neville, que é uma ala pra feitiços de memória, né, que afetaram a memória e as pessoas não tiveram recuperação. Inclusive, o Broderick Bode, que é um funcionário do Ministério da Magia, acaba sendo levado ali pra ala, e é muito importante porque ele é um inominável. Ele trabalhava ali no Ministério da Magia, mais especificamente no Departamento de Mistérios, e sob a Maldição Impérios, ele foi tentar pegar a profecia ali do Harry do Voldemort, e como a profecia não pode ser tirada por ninguém, exceto a quem a profecia se refere, ele acabou ficando com um dano super grave ali
na mente e fica nessa mesma ala. E quando ele vai se recuperando, tem uma queima de arquivo, manda um visgo do diabo disfarçado pra ele anonimamente e ele é morto pelo visgo do diabo. Tipo, mano, esses detalhes não podem faltar. E a treta do Sirius e do Snape? Essa também não pode ficar de fora, não. Enquanto eles estavam lá no Largo Grimmauld, depois do ataque do Arthur, o Snape, que é membro da Ordem da Fênix, vai lá pra dar o recado do Dumbledore sobre o Harry ter aulas particulares com ele. Só que ele chega ordenando pro Harry se sentar e aí o Sirius já fica meio assim, opa, na minha casa você não dá ordem. E aí o Snape fala que aquilo era particular e o Sirius fala que não ia sair, que tudo que ele tinha pra falar pro Harry ele ia ficar ali pra ouvir. E aí o Snape dá uma tirada nele falando que ele podia ficar, já que aquilo faria ele se sentir parte de alguma coisa ou importante, já que ele só podia ficar trancafiado no Largo Grimmauld e não ajudar em nada, não ser mais útil do que isso. E aí, cara, eles sacam a varinha um pro outro, eles se colocam quase na treta ali, então eu quero muito ver isso. Pra voltar pra Hogwarts, uma coisa que também não pode faltar, que eu acho muito irado, são eles voltando de Noite Bus. Eles pegam o Noite Bus, o Harry, a Hermione, os Weasley, e aí a Tonks e o Lupin que estão de guarda deles ali, junto com eles fazendo a escolta. E aí o Stan Champai, que quase grita o nome do Harry ali, quando reconhece, e a Tonks ameaça ele pra ele ser discreto, senão ela iria apagar a memória dele. Durante a primeira aula de oclumência do Harry, o Snape consegue acessar as memórias dele pequeno com os Dursley. Depois algumas memórias dele chegando em Hogwarts, o beijo com a Cho Chang, e aí o Harry consegue interromper a ligação ali, e quando ele volta assim, ele vê que o Snape tá com um vergão em uma das mãos, resultado de uma azaração que o Harry soltou enquanto ele tentava resistir. E aí, ainda nessa aula, a memória da audiência é revivida e o Harry associa a porta do departamento de mistérios ao local que o Arthur tava quando ele foi atacado. E ele pergunta ao Snape o que tinha lá dentro e a expressão do professor muda, mas ele encerra a aula e não responde. Então, isso tem que ter. Depois da primeira aula de oclumência, o Harry decide deitar mais cedo, que tá cansado ali, vai pro dormitório e ele sente uma dor muito forte na cabeça. Ele escuta uma gargalhada maníaca e se sente muito feliz, muito triunfante. E então ele percebe que estava sentindo o que o Voldemort estava sentindo naquele momento. E aí na manhã seguinte ele soube o que era a fuga em massa de Azkaban. Tem que ter esse momento do Harry tendo essa conexão com o Voldemort. De alguma forma tem que ter. No dia dos namorados, o Harry e a Cho vão lá na Madame Pudfoot, que é uma casa de chás em Hogsmeade, e é um encontro completamente desastroso, porque a Cho Chang tem ciúme da Hermione, ela começa a perguntar sobre o Cedrico, enfim, o Harry pede pra que eles não falassem do Cedrico, e aí o Harry percebe que ela tava com ciúme, acaba dando uma risadinha, e o que pega mal e ela vai embora chorando, e aí o Harry descreve isso como o pior encontro, então acho que é legal ter isso, porque mostra também o lado adolescente do Harry. A Hermione descobre que a Rita Skeeter era um animago no ano anterior e acaba prendendo ela por um tempo ali, né, ameaçando divulgar que ela era um animago ilegal, e enfim, ela acaba chantageando ela, falando que ela ia fazer uma entrevista, que ela ia entrevistar o Harry e essa entrevista seria lançada no Pasquim. O Harry contaria tudo sobre o retorno do Voldemort e o que aconteceu no cemitério. A Rita Skeeter topa entrevistar e essa matéria é publicada no Pasquim, e aí depois o Pasquim é confiscado na escola, a Umbridge proíbe a revista, só que ela proibir só fez aumentar ainda mais a circulação. Em uma das aulas de oclumência, o Harry usa o protego e acaba tendo acesso às memórias do Snape criança. Ele vê o pai do Snape gritando, agredindo a mãe, enquanto o Snape pequenininho estava encolhido num canto, chorando muito. E aí depois o Harry vê o Snape adolescente apontando uma varinha pro teto, e aí depois uma menina rindo do Snape adolescente tentando subir na vassoura, todo desengonçado. Durante essa aula, o Harry também invade as memórias do Snape em relação ao departamento de mistérios. Ele fica mais nervoso por isso do que pelo Harry ter visto as lembranças dele pequeno e de como era a casa dele ali, o pai brigando sempre, maltratando a mãe, enfim. E aí o Harry pergunta pro Snape por que ele chamava o Voldemort de Lorde das Trevas, porque só comensais da morte chamavam ele daquele jeito. O Snape fica bravo com ele. Quando a Umbridge tenta expulsar a Trelawney de Hogwarts, o Dumbledore chega lá, intervém, né, isso mostra no filme e tal, mas o que não mostra é o Dumbledore colocando um professor no lugar da Trelawney, e pra deixar a Umbridge mais irritada, ele coloca o Firenze como professor, porque ela tinha pavor de mestiços, né, que ela chama centauro de mestiço, mas não é, né, ela tinha preconceito, então o Dumbledore faz questão de colocar um professor ali que não era humano. Então o Firenze passa a dar aulas de adivinhação. Quando a armada de Dumbledore é descoberta, é o Dobby quem aparece na sala precisa para avisar que eles estavam chegando. Eles não entram na sala precisa, eles saem correndo ali, eles tentam desviar, e aí só o Harry é pego e é levado pra sala do diretor. Quem conta a localização da armada é a Marietta Edgecombe, uma personagem que foi cortada, inclusive. E aí ela tá cheia de furúnculos na cara, e esses furúnculos formam
chamam a palavra dedo duro, que foi um feitiço que a Hermione colocou no pergaminho que eles assinaram quando entraram pra armada, pra ninguém denunciar, só que ninguém sabia, né? Só que esse momento, no livro, ele é insanamente bom, ele é muito incrível, e na série ele tem que ser exatamente igual ou melhor. Quando a Umbridge fala pra Marietta confessar, aí a Minerva McGonagall confunde ela sem ninguém perceber, e a Umbridge começa a sacudir ela pelos ombros, e aí o Dumbledore aponta a varinha pra Umbridge falando que ele não ia permitir que os alunos dele fossem maltratados, que eles fossem agredidos. E aí depois que a lista dos nomes é mostrada, o Dumbledore diz que o plano havia fracassado, e o Fudge ordena que ele seja preso. E aí o Fudge pergunta se o Dumbledore era tolo de querer enfrentá-los sozinho, afinal estavam com 2 aurores, o Kingsley Shacklebolt, o Dawlish, a Umbridge e o Fudge. E aí o Dumbledore responde que não era a intenção dele, a não ser que eles fossem completamente insensatos de obrigá-lo a fazer aquilo. E aí quando eles tentam pegar o Dumbledore dá um feitiço na sala que deixa todo mundo desacordado, menos a Minerva e o Harry, e aí ele vai lá, passa instruções pro Harry e fala que quando eles voltassem a si, quando eles retomassem a consciência, eles teriam pensado que foi no mesmo milésimo de segundo aquilo. Pô, eu queria muito ver isso. E aí ele fala pro Harry não se preocupar que logo o Fudge ia implorar pro Dumbledore nunca ter deixado Hogwarts. E o Fred e o George que preparam um caos pra despedida deles em Hogwarts. Quando o Harry tá sendo interrogado pela Umbridge, eles ouvem um estouro e o piso da sala até treme. Aí a Umbridge vai ver o que é, e o andar de baixo tá um pandemônio. O Fred e o George tacaram fogo numa caixa de fogos mágicos e fazendo dragões formados inteiramente por faísca voarem pelos corredores, produzindo um monte de explosão. E aí os professores não ajudam, porque o Flitwick até questiona, eu poderia ter ajudado, mas não sabia se eu tinha autoridade pra isso, tipo, tirando uma mesmo com a Umbridge, sabe? O Harry termina com a Cho, porque ela tenta dar uma aliviada na barra da amiga, e aí ele fica furioso, falando que o pai do Ron também trabalhava no ministério e o Ron não entregou ninguém. A Cho tenta argumentar que foi horrível a azaração que a Hermione usou, colocou no pergaminho, e o Harry rebate falando que tinha sido brilhante. E aí a Cho, com mais ciúmes da Hermione, começa a chorar, o Harry vai pra um lado, ela vai pro outro, e aí eles terminam. Durante mais uma aula de oclumência, o Harry tem acesso a uma memória que o Snape não queria que ele tivesse, por isso ele até leva a penseira pra aula e ele tira as memórias dele e coloca nessa penseira. Só que durante a aula acontece um imprevisto. O Draco vai chamar o Snape correndo porque o Montag tinha aparecido e ficado preso em um dos vasos, que ele tava preso num armário sumidouro lá, que o Fred e o George jogaram ele. E então o Harry, curioso, vai lá, entra na penseira e vê toda a lembrança envolvendo os marotos, o pai dele, o Sirius zoando o Snape, fazendo bullying com ele xingando a mãe do Harry de sangue ruim e tendo toda a treta. E aí o Snape puxa o Harry assim, pergunta se ele tava se divertindo e expulsa o Harry da sala atacando um vidro de ingrediente nele, falando pra ele nunca mais voltar ali. Ah, eu quero muito ver isso. No 5º ano, os alunos fazem algumas reuniões de orientação vocacional com os professores. E aí o Harry deixa claro o desejo dele em se tornar um Auror, só que a Umbridge tá na sala nesse momento, inspecionando ali também, e ela fala que o Harry não tinha chances de ser Auror, já que suas notas eram baixas nas aulas dela. E aí a Minerva responde que as notas do Harry eram as melhores na matéria quando os professores eram competentes. Meu Deus. Eu preciso ver isso, cara. A Umbridge fica tentando interromper também ali, nesse momento com os pigarros, e aí a Minerva, debochada, pergunta de novo se ela quer uma pastilha. E ela defende o Harry dizendo que ele iria se tornar um Auror, nem que isso fosse a última coisa que ela fizesse na vida, que ela ia fazer ele um Auror. O Harry fica muito incomodado com o que ele vê na penseira em relação ao Snape, ao seu pai e ao Sirius, e aí ele vai falar com o Sirius e com o Lupin através da lareira, usando a rede de flu, e aí eles conversam. O Sirius fala que não se orgulhava das coisas que tinha feito, que o pai dele tinha só 15 anos, e aí o Harry rebate dizendo que ele tinha 15 anos e que ele não fazia essas coisas, e aí o Sirius fala que o Snape e o Tiago se odiavam desde sempre, e que o Snape também não perdia a oportunidade de azarar o Tiago quando ele podia. Enfim, o Harry fala sobre as manias do pai dele, de ficar bagunçando o cabelo, de ficar olhando pras meninas, e aí o Sirius e o Lupin riem meio nostálgico assim, e o Harry fica meio sem graça. E a saída memorável do Fred e George, que eles simplesmente fazem um pântano na escola. Um pântano portátil da Genialidades Weasley. Eles deixam ali... Cara, o caos. Eles simplesmente deixam o caos ali. E o professor Flitwick mantém um pedaço do pântano em homenagem ao Fred e George. Então até hoje esse pântano, esse pedacinho de pântano tá ali. E aí o Fred e o George na fuga fala que quem quisesse encontrá-los era só procurar no beco diagonal, que eles iam encontrar a Genialidades Weasley, enfim. E aí eles convocam a vassoura que vem da sala da Umbridge, arrebenta a porta, faz um estrago. E aí eles fogem. E aí eles falam pro Pirraça atormentar, tornar a vida da Umbridge um caos por eles. E pela
primeira vez na história, o Pirraça faz uma continência, uma reverência pra eles ali, pra alunos, né? Pela primeira vez na história, ele acata o pedido de alunos. Após a saída de Fred e George, que inspirou um caos, os professores faziam vista grossa pro que os alunos estavam fazendo, inclusive o Pirraça tocando terror, e a vida da Umbridge virou um inferno, um verdadeiro inferno. Outra coisa que pra mim não pode faltar na série, quando o Hagrid vai mostrar o Grope pro Harry e pra Hermione, não tá o Ron porque ele tá jogando quadribol, os centauros questionam por que o Hagrid tava ali, o que ele tava fazendo ali, que ele já tava banido da floresta. E aí o Hagrid responde que a floresta não era dos centauros, que ele podia estar ali, que eles eram mulas velhas, enfim, o Hagrid enfrenta os centauros e eles estavam bravos assim com o Hagrid porque o Hagrid impediu eles de matarem o Firenze, já que o Firenze tinha aceitado dar aulas em Hogwarts, se aliando a um humano. Quando eles saem da floresta, eles veem que o jogo de quadribol tinha acabado e que a multidão tava gritando Weasley é nosso rei, e não a multidão da Sonserina, e sim da Grifinória. E aí o Ron tava sendo carregado pelos ombros porque ele tinha feito uma partida espetacular e ele tava com a taça de quadribol porque eles tinham ganhado o campeonato. O dia de prestar os nomes chegaram e os alunos fazem os testes teóricos e depois os práticos. E aí, pô, durante o exame prático, o professor Toft, que é um dos que aplica os nomes, pediu pro Harry demonstrar ali o feitiço do patrono pra ele ganhar uns pontos extras. Então, queria muito ver os nomes, porque infelizmente os filmes fazem Hogwarts parecer uma colônia de férias, né? Então eu quero muito que a série foque mais nesse lado escola mesmo de Hogwarts. Eles têm dos testes, esse teste prático aí dos nomes, eu acho que é muito importante. E durante os testes, mais precisamente do teste de astronomia, que era à noite, acontece uma confusão enquanto eles estão ali prestando, e aí a Umbridge chamou o Aurores pra tirar o Hagrid da escola, pra simplesmente expulsá-lo de lá. E aí eles tentam lançar feitiços no Hagrid, e a Minerva sai pra tentar impedir, e aí os 5 Aurores lançam feitiços estuporantes na Minerva bem no peito e ela fica internada no Senmungus. Isso nem é mostrado no filme. Olha isso, e aí o Hagrid foge, né? Eu quero muito ver isso. O Hagrid pega um dos Aurores nas mãos e bate no chão. Porque, mano, o Hagrid é meio gigante, né? Então, imagina, eu quero ver essa fúria dele. E aí os alunos presenciam tudo, inclusive os funcionários do Ministério que estavam aplicando o teste. Depois do Harry ter a visão do Sirius, ele vai verificar no Largo Grimmauld se o Sirius realmente estava em casa. Isso não pode faltar porque é muito importante. E aí ele fala com o monstro e o monstro mente dizendo que o seu senhor não estava em casa porque o monstro foi lá machucar o bicuço pro Sirius ir ver e então ele mentir sob as ordens da Bellatrix e da Narcisa. E aí o Harry sai desesperado e vai pro ministério porque, né, ele não viu que o Sirius estava em casa. Quando a Umbridge captura o Harry, depois dele ter usado a lareira, ela confessa que foi ela quem mandou os dementadores lá em Little Indian pra tentar fazer o Harry ser expulso. Ela tá falando que vai usar a maldição Cruciatus pra soltar a língua do Harry, e aí quando falam que é ilegal e tudo, ela fala, o que o Cornelius não vê, o Cornelius não sente, e às vezes a gente precisa tomar umas atitudes que o ministério não quer e tal, e fala sobre ter mandado os dementadores. Olha, bruaca. Quando eles levam a Umbridge pra floresta ali, tentando fazer uma armadilha meio improvisada da Hermione, o Harry e a Hermione quase rodam junto, e eu quero muito ver isso na série. Os centauros querem pegar eles, querem levar eles junto com a Umbridge, dizendo que eles já eram quase adultos, e aí um centauro interfere falando que eles ainda eram potros, e aí o outro fala que o Harry já tinha até barba, já era quase adulto, porque os humanos eram arrogantes, foram lá levar pra tentar fazer com que eles resolvessem o problema deles, enfim, eles quase são levados, mas só não são porque o Grope acaba aparecendo ali e dá uma grande confusão. Uma vez no Ministério da Magia, outra coisa que pra mim não pode faltar é a sala circular, que eu fiquei esperando quando vi o filme e não teve. Eles ficam numa sala circular onde tem várias portas rodando ali, e em cada porta eles saem numa sala. E a Hermione começa a marcar a fogo um X na porta pra marcar que eles já estavam. E aí eles conseguem entrar na porta correta. Primeiro eles entram na sala de viratempos, depois eles entram na sala onde tem vários cérebros nos tanques, que é a sala da mente, muito provavelmente. Enfim, eu quero muito ver isso na série, cara. Até eles conseguirem entrar na sala da profecia. Eles também entram na sala do Véu da Morte, que é uma sala diferente. E agora, a batalha do Departamento de Mistérios, meu amigo. Isso na série tem que caprichar. Durante a batalha, a Gina quebra o tornozelo, a Luna é nocauteada, o Neville tem o nariz quebrado por um chute que ele toma na cara de um Comensal da Morte e quebra a varinha dele. A Hermione é atingida pela maldição do Dolohov e ela só não morre por pouco, porque assim, por muito pouco, ela fica internada, inclusive, na ala hospitalar por uma semana depois, tomando poção. Só o Harry e o Neville ficam conscientes, o Neville com o nariz quebrado é torturado pela Bellatrix Lestrange, e aí um dos Comensais da Morte é atirado no armário de viratempos, e o tempo fica passando pela cabeça dele somente, a cabeça dele vira bebê, e aí fica adulto de novo. É assim, é uma parada insana essa batalha do Ministério, isso tem que ter na série, mano. Não pode, é assim, é inadmissível se não tiver. O Neville
sendo torturado pela Bellatrix. A Bellatrix sente prazer fazendo aquilo e fala que queria ver até onde o Neville aguentava, se ele conseguia bater o recorde dos pais dele. Olha isso. E a chegada da Ordem da Fênix é simplesmente sensacional, porque eles chegam no Ministério, eles começam a lutar, e aí o Comensal da Morte enforcava o Harry pra tentar pegar a profecia, e o Neville se lança contra ele, enfia a varinha pela fenda da máscara, e aí o Comensal começa a gritar, tira a máscara, e era o McNair, o carrasco que ia executar o Bicuço. Isso não pode faltar de jeito nenhum. O Dolohov tenta pegar a profecia novamente, e aí o Sirius é quem chega e começa a duelar com ele. O Harry petrifica o Dolohov durante a batalha. O Lucius tenta pegar a profecia do Harry enquanto ele e o Neville estão fugindo dali, porque o Harry não faz aquilo que ele faz no filme. Não, eu vou ficar pra lutar com você. Não, ele simplesmente obedece. O Sirius fala, ó, pega o Neville e sai daqui, tá ligado? E aí ele vai lá e tá saindo com o Neville, tá tentando sair. Só que o Neville recebeu o feitiço das pernas bambas. E aí a profecia acaba caindo e o Neville com as pernas descontroladas chuta e a profecia se quebra. Isso tem que estar na série como é no livro. Precisa. Outra coisa, assim, eu vou falar, no filme eu gosto muito da cena do Dumbledore chegando. Ela é muito boa, mas a do livro é incomparável. O Dumbledore chega e os Comensais da Morte começam a fugir, a correr, e ele simplesmente começa, com os feitiços assim, começa a prender os Comensais da Morte, tudo junto com uma corda invisível, tipo, parece que sem fazer esforço, sabe? Descreve que o Harry nunca viu o Dumbledore daquela forma, que agora ele sabia por que eles falavam que ele era um bruxo tão poderoso. Cara, isso precisa acontecer, simplesmente precisa. Outra coisa, Bellatrix não lança um Avada Kedavra no Sirius, ela lança um jato vermelho que pega no peito do Sirius e ele cai pra trás no véu. Então eu quero que seja assim também na série, porque faz gerar dúvidas se o Sirius tá morto mesmo ou não. Inclusive tinha várias teorias na época dos livros que o Sirius não tinha morrido, porque as pessoas tinham esperança dele voltar além do véu. O Harry vai correndo atrás da Bellatrix, tomado por um ódio que ele nunca sentiu antes. Aí ele lança a maldição Cruciatus nela, só que a maldição não faz ela se contorcer de dor nem nada do tipo. E aí ela debocha, falando que ele precisava querer usar a maldição, que ela ia dar uma aulinha pra ele. E o duelo entre o Dumbledore e o Voldemort tem que ser como é no livro. Não pode faltar isso na série. Durante o duelo, o Dumbledore agita a varinha e a força do feitiço emana tão forte que reverbera um raio, fazendo o Voldemort conjurar um escudo prateado pra desviar. Aí eles trocam umas falas ali, o Dumbledore fala que não tinha interesse nenhum em matar o Voldemort ali, que matá-lo não iria satisfazê-lo, e o Voldemort responde que não tinha nada pior do que a morte. E aí o Dumbledore diz calmamente que ele era incapaz de entender isso, de compreender que há coisas muito piores do que a morte. E, mano, a treta acontecendo, o Dumbledore colocando as estátuas pra segurar a Bellatrix, outra estátua na frente do Harry pra proteger ele da maldição da morte. Mano, a Fawkes simplesmente engolindo uma maldição da morte lançada contra o Dumbledore, explodindo em chamas e renascendo das cinzas. Meu Deus! Cara, essa série tá me dando muita esperança, porque na época, eu tô me sentindo na época que eu lia os livros lá na época do lançamento e esperava os filmes e ficava esperando as cenas que eu tanto queria ver e saía xoxo depois de não tê-las no cinema. Mas tudo bem, eles mesmo falaram que a proposta da série é ser fiel, então se é ser fiel, eu quero a cena da Fawkes engolindo a Avada Kedavra e explodindo. Enfim, o Dumbledore prende o Voldemort na fonte ali também, num orbe de água, e aí nisso o Voldemort desaparece ali, e aí o Voldemort possui o Harry nesse momento, e ele fala pro Dumbledore matá-lo, já que a morte não importava, não era nada, pra ele matar o Harry. Enfim, e aí chega todo mundo no Ministério da Magia, o átrio se enche, e aí eles veem que o Voldemort tá ali, o Voldemort desaparata, e ai meu Deus, essa parte é incrível, e o Fudge chocado, não sabia o que falar, e aí o Fudge ordena prenderem o Dumbledore, só que tipo, ninguém obedece, tá ligado? E aí o Dumbledore fala, ó, tem X Comensais da Morte amarrados lá embaixo, entre eles Lúcio Malfoy, estão todos amarrados, você vai ver. Ele fala pro Fudge que já tava na hora dele enxergar a verdade. Meu Deus, essa parte é muito incrível. E aí o Dumbledore transforma a cabeça da estátua do bruxo lá que tem no Ministério numa chave de portal, direto pro escritório dele em Hogwarts. E aí o Dumbledore fala que era pro Fudge tirar todo mundo de Hogwarts, que era pra Umbridge sair de Hogwarts, pra tirar os Aurores ali, deixarem o Hagrid em paz, e que ele concederia meia hora do tempo dele pra explicar tudo que ocorreu no Ministério, e que depois ele iria voltar pra Hogwarts e com o maior prazer ele conversaria com o Fudge sobre as medidas que eram pra ser tomadas ali na Guerra Bruxa que estava acontecendo. Outra coisa que não pode faltar, o Harry quebrando o escritório inteiro do Dumbledore. O Harry tá furioso porque o Sirius morreu, e aí ele começa a quebrar o escritório do Dumbledore, e o Dumbledore pedindo pra ele se acalmar, e ele não quer ficar calmo, e cara,
meu Deus, precisa ter. O Dumbledore também conta da profecia inteira, o que não tem no filme, né? Eu vou te contar o que eu devia ter te contado e não conta nada. Pra mim também não pode faltar o resgate da Umbridge, porque o Dumbledore entra lá na floresta, entra lá no meio da floresta pra pegar a Umbridge de volta, resgatá-la e negociar com os centauros, e ela fica lá na ala hospitalar e fica traumatizada. O Ron imita até o barulho de casco de cavalo e ela começa a procurar toda atenta. E aí, um dia antes do fim do trimestre, a Umbridge tenta ir embora de Hogwarts assim, despercebida, mas no meio do caminho ela encontra quem? O Pirraça, que começa a bater nela com um bengala, dá bengalada na cabeça dela, usando a bengala da Minerva, inclusive, que a Minerva tinha voltado dos Semungos, e isso eu preciso ver também. Enquanto o Harry tá arrumando as malas, ele encontra o pedaço do espelho do Sirius, quebrado ali, né? Ele vê que ele vacilou, que ele podia ter usado aquele espelho, mas não usou. Ele vai falar com o Nick quase sem cabeça, isso também não pode faltar, o Nick quase sem cabeça explicando sobre como funcionava, né, a morte, que ele não podia falar como era, porque ele escolheu uma imitação fraca da vida. Então tudo isso, cara, é importantíssimo na série, importantíssimo. Por que que o Sirius não voltava como um fantasma? Enfim, o Draco, Crabbe e o Goyle, na volta do Expresso de Hogwarts, tentam atacar o Harry pelas costas, só que aí o Harry tá junto com o Ernest Macmillan e o Justino Flint Fletcher e eles atacam eles ali, então também quero ver essa treta acontecer. E por último, mas não menos importante, que eu também quero ver, quando o Harry volta pra King's Cross ali na volta de Hogwarts, ele fica surpreso de ver que tem um pessoal esperando ele, tá o senhor e a senhora Weasley, o Fred, o George, a Tonks e o Olho Tonto. E aí eles estavam ali pra dar uma palavrinha com os Dursley. Então eles ameaçam os Dursley, falando que se eles não tratassem o Harry bem, eles iriam se ver com eles. E aí o tio Walter meio que se cresce pra cima do Moody, e aí o Moody tira o chapéu que tava escondendo o olho mágico, e aí o Walter toma um susto, vai pra trás assim, e eu quero muito ver isso. E aí eles se despedem ali, né, o Harry se despede dos amigos e o livro acaba, e é assim que a série tem que acabar, e tudo isso não pode faltar. Eu sei, vai precisar de muita coisa, de muito episódio, de muito tempo de episódio, vai, mas não fui eu que pedi pra vocês fazerem uma série, vocês que chegaram e falaram, ó, vamos fazer uma série fiel aos livros, então vocês tratem de fazer uma série fiel aos livros. Mentira, eu falar que não fui eu que pedi, né, eu sempre quis uma série fiel aos livros. Aliás, todo mundo queria uma série fiel aos livros, né, porque a gente achou que não ia acontecer, mas vai. Eu acho engraçado porque teve gente já que falou assim, aí cara, que você falou que não queria reboot de Harry Potter, realmente, dos filmes, eu não queria novos filmes de Harry Potter porque os filmes são muito recentes, mas uma série, aliás, nem é reboot nem remake, porque nunca foi feita uma série, é um material inédito, um formato inédito, adaptando os livros. Enfim, tô muito ansioso. E você, me fala aqui embaixo o que você mais tá ansioso pra ver na série de Harry Potter. Esse vídeo ficou muito longo, meu Deus, 1h24 gravando. Eric, boa sorte. E eu também tô muito cansado, meu Deus. Eu espero que você tenha gostado. Agradeço muito o seu like. Se você não deixou seu like, você é muito canalha. Brincadeira, sacanagem. Mas, pô, deixa o like aí. E a gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito, feito.